Setembro Amarelo. Nós pensamos em saúde mental. Eu, Jaqueline, farmacêutica clínica, estou aqui com a doutora Gisele, João, psicólogo, e nós vamos comentar um pouquinho qual que é o cuidado e o momento certo de procurar ajuda. Doutora Gisele, qual que é a atenção que nós devemos ter com a automedicação, o risco dessa medicação para a população e para as pessoas? Mari, você tocou num ponto muito importante, porque qual que é a dificuldade? Às vezes a gente recebe pessoas que dizem assim, olha, eu só preciso renovar a receita. Mas na verdade é muito mais importante do que isso, porque o fármaco, ele modifica a vida da pessoa, tanto para bem quanto para ruim. Então, se a pessoa faz automedicação, ela corre enormes riscos. Não dá para começar medicamento por conta própria, porque a pessoa certamente não sabe quais são os efeitos colaterais, não está tendo uma supervisão adequada em relação aos impactos dessa medicação, e às vezes a indicação é totalmente errada. Então, às vezes, o que ela pensa que ela está fazendo para ajudar, para acelerar o processo, na verdade, está colocando ela em enormes riscos. Com certeza. E hoje, doutora, nós vimos a sociedade, a procura desenfreada que as pessoas têm para ter a sensação de bem-estar, para tirar a tristeza, para achar, que buscando ajuda por si só vai conseguir tirar esse sofrimento dela. E hoje, como farmacêutico, eu alerto até a população e os colegas para a gente ter o cuidado na dispensação desse fato. E é importante que todos entendam que o cuidado com a medicação, ele não é a via de duas mãos, a qual que uma vez eu ingeri, começou a ter as reações, eu consigo tirar. Eu preciso entender do cuidado que essa medicação tem com o organismo. E é muito importante, falar disso e lembrar que medicação, gente, só pode ser tomada com indicação médica. Sim, com certeza. Porque a gente tem, na verdade, um equívoco sobre o tratamento. Agora, muitas vezes a medicação vai ser sim necessária, ela precisa ser indicada, mas ela não é a única forma de tratar. E quando o paciente vai por conta própria e busca esse tratamento sem indicação, ele pode sofrer consequências orgânicas, metabólicas, que por vezes são irreversíveis, Então, quando a gente pensa em antipsicóticos, em antidepressivos, medicações que são sedativas, a gente tem inúmeros riscos se a pessoa não utiliza com a indicação correta e também se ela descontinua essas medicações por conta própria. Muito importante. E também, doutora, muito importante, até chegar ao psiquiatra, como reconhecer que aquele sofrimento está me trazendo transtorno e procurar ajuda, certo? Por isso também temos o João aqui como psicólogo, que ele pode também compartilhar um pouquinho sobre essa interação da psicologia com a indicação para psiquiatra. E com a indicação, às vezes, com a farmácia também, Hoje eu não vou falar só com psicólogo, não, mas com terapeuta também. Hoje nós corremos muito o risco, doutor, isso nós temos no nosso consultório, inclusive de medicalizar a vida. É o que muitas pessoas fazem, eu preciso, perdi um cachorro, tô sofrendo um luto, o que eu vou fazer com esse luto? Eu tô triste, eu vou sozinho ali arrumar o prazolam da minha tia que usa para me medicalizar. É um risco. Existem problemas que são da vida e nós vamos ter que aprender a lidar. A pior, antes de falar de psicoterapia, antes de falar de terapia, de psiquiatria, tem problemas que nós vamos ter que aprender a lidar. E eu tava vendo esses dias eu fui no meu dentista, e ele me deu uma broca, ele falou, João, você ter vindo a cada 6 meses para avaliar. E eu falo que às vezes ir no psicólogo também você não precisa, ou no psiquiatra, não precisa ir toda semana, mas seria interessante você ir por quanto um mês por ano, 2 vezes. Porque a vida vai acontecendo, olha o tanto de problema que tem aí, é política, é religião, é marido que faz um trem errado, mulher. Então, existem problemas que vão acontecendo que podem nos depreciar, que podem nos deixar mais estressados. E aí é necessário uma avaliação um pouco mais aprofundada quando começamos a ter esses sintomas para termos uma definição de tratamento.
Até porque eu falo assim, eu não trabalho sozinho como terapeuta, como psicólogo. Eu tenho muita ajuda da Gisele. Às vezes eu tenho muita ajuda da Jaque. Esses dias eu tava com bronca dela. Eu sabia, os trem, não é assim que se faz. Pô, que medicação ela conhece. Mas a doutora Gisele também vai indicar a medicação que deve ser usada. Então nós trabalhamos em conjunto, ainda mais nessa questão do Setembro Amarelo. Nós jogamos do último problema ali, ainda vai nessa questão agora que estamos falando do suicídio, do autoextermínio, que é uma preocupação de toda a nossa equipe, mas além de jogar luz, nós também direcionamos os tratamentos. Às vezes chega lá na Gisele manda pra cá, às vezes chega aqui, a gente manda pra lá, porque é um trabalho em conjunto. Sim, com certeza. E é muito importante, mas quem sabe, nos lembrarmos, né, João e a doutora Gisele também, que se não tem esse envolvimento da equipe multidisciplinar, muitas vezes o paciente fica sem direcionamento. E é muito interessante que quando o João fala que eu dei a bronca nele, é porque muitas vezes veio a psiquiatra, passou uma terapia com o psicólogo, agora recebe esse tratamento e vai para casa com esses medicamentos. O que fazer? Porque muitas vezes os fármacos, os medicamentos, eles mudam as suas cores, mudam os seus formatos, dependendo do laboratório. E aí eu chamo a atenção da sociedade. Cada caixinha de medicamento, cada blister de medicamento, eles estão separados e armazenados por um objetivo. Para quando você quer ceder essa medicação e guardar, doutora, é o risco que muitas vezes nós temos, tá, gente? Que a gente guarda do porta-luva do carro, próximo ao banheiro, em cima de geladeira, que são locais que transmitem calor, umidade. Deixa vencer. Então, vira ali que muitas vezes a medicação ela tem disponibilidade e a sua ação no mau armazenamento. E aí volta para a médica falando assim, olha, minha medicação não fez efeito aquilo que você prescreveu. E essa não é a forma correta que não teve para armazenar essa medicação. Então, qual é o cuidado, João, doutora? Não que eu vou armazenar meu medicamento, lugar sempre seguro, aonde que eu também tenho que me atentar. Aqueles organizadores de medicações é um grande risco, porque as pessoas tiram os medicamentos dos blisters, coloca tudo no organizador para ficar mais fácil, e muitas vezes pessoas idosas que precisam de cuidadores são trocadas por turno, e aí a pessoa que tirou ali do blister decide só na cor. Ah, é amarelo, esse calor da manhã, da tarde. E na troca dos cuidadores, as pessoas esquecem das cores. Na muda de laboratório, né, na mudança dos laboratórios, também muda as cores e o formato. E aí existe o grande risco da intoxicação, porque muitas vezes pode ser que é 2 laboratórios diferentes, por cores diferentes, as pessoas acham que são medicamentos diferentes e tomam o mesmo medicamento com a mesma indicação. Aí existe a intoxicação e muitas vezes nós encontramos esses pacientes, né, aqui no pronto atendimento. Então, gente, é muito interessante a gente se alertar. Frasco, gotas, romper o lacre, doutora, é no máximo de 15 a 30 dias, porque não mudar a coloração, certo? E então, assim, essa junção entre médico, psicólogo e farmácia, para que nós possamos ajudar essa população, além da medicação, ter o tratamento correto e o armazenamento correto em casa. Isso é muito importante. E a equipe vai além, né? Às vezes você conta com o estado físico, sim, às vezes você conta com um enfermeiro, então a equipe é ampla. Como alguém que está participando do seu... Ativamente. E é muito importante nós lembrarmos, gente, que o Setembro Amarelo ele não vai ser ligado só ao setembro. Acontece todos os meses, todos os dias. E aí chama-nos a atenção para que nós possamos alertar-nos e ficar em alerta aos nossos familiares, aos nossos amigos e transmitir essa segurança. Porque nós, como equipe multidisciplinar, estamos aqui, né, o Hospital Acidentado se importa sim com a sociedade, nós queremos levar essa comunicação e essa orientação fora dessas paredes, para que nós possamos ter uma população que tenha consciência e que faça o seu tratamento com segurança. Doutor, eu gostaria de agradecer o João por esse maravilhoso bate-papo e que nós possamos estar unidos aí como profissionais e a população possa nos procurar quando estiver em busca dessas orientações e melhoria na sua segurança.